Fala, meus queridos! Sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio do Intensivão Eletricista Iniciante aqui da Engerral. Para quem perdeu o nosso primeiro episódio, eu vou explicar o que está acontecendo aqui no nosso canal. Dessa vez, nós decidimos inovar e fizemos uma instalação elétrica de uma casa. Só que tem um pequeno detalhe. É uma instalação todinha feita em modelagem 3D. No episódio anterior, vocês puderam acompanhar como fizemos aí a distribuição dos pontos de iluminação, de tomadas. Foi uma aula bem interessante para começar com o pé direito mesmo. Já no episódio de hoje, nós vamos definir os circuitos e dimensionar os cabos e disjuntores para atender esses circuitos. De uma forma bem simples, bem rápida, usando uma tabelinha insana criada por nós mesmos aqui, que vai automatizar tudo para você. Lembrando que no final da aula você vai poder baixar uma cópia gratuitamente da tabela que eu vou mostrar nesse vídeo. Então não dá esse mole, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e aguenta firme, porque o Intensivão Eletricista Iniciante tá só iniciando. Tá show de bola, vamos lá. A primeira coisa que precisamos fazer nesse momento é separar os circuitos. Isso garante a segurança da instalação elétrica e evita sobrecargas. E para organizar esse serviço, nós vamos utilizar a tabela de cargas simplificada aqui da Engerral. E vamos separar a instalação da seguinte forma. Circuito 1 vai ser a iluminação interna da casa. Circuito 2, iluminação externa da casa. Circuito 3 nós vamos usar para as tomadas da sala e da suíte. Circuito 4 nós vamos usar aqui para as tomadas dos quartos. Circuito 5, tomadas dos banheiros. 6 para tomadas da cozinha. 7 para tomada da área de serviço. Circuito 8, chuveiro da suíte. E circuito 9, chuveiro social. Separados os circuitos, nós vamos dimensionar os cabos e as proteções para atender a estes circuitos, Porém, antes, nós precisamos saber quanto de carga cada circuito desse vai possuir. E esse dimensionamento é importante para evitar superaquecimento aí dos cabos, dos fios, e evitar também desligamentos necessários aí dos disjuntores. Para saber qual a carga nós precisamos prever, novamente a gente tem que ir lá na dona norma, NBR 5410. Lá na letra A do item 95212, cita que incômodos ou dependências com área igual ou inferior a 6 metros quadrados, deve ser prevista pelo menos uma carga mínima de 100 VA. Já a letra B do mesmo item cita que incômodos ou dependências com área superior aos 6 metros quadrados deve ser prevista uma carga mínima de 100 VA para os primeiros 6 metros quadrados, acrescidos de 60 VA para cada aumento de 4 metros inteiros. Isso a gente está falando de previsão de iluminação, tá, gente? Então, essa previsão de carga, ela é apenas quando não se tem um projeto luminotécnico, Caso exista um luminotécnico, você segue as luminárias, a carga exigida pelo arquiteto que fez o projeto luminotécnico. Então a gente está seguindo a norma. Eu já disse anteriormente, esse é um dos pontos da norma que eu acho que deve ser revisto, tá? Já que antigamente as lâmpadas eram incandescentes e hoje elas foram substituídas principalmente por LED. Então a gente tem a mesma eficiência luminosa com muito menos consumo. Então projetar, por exemplo, 100 VA, vamos falar 100 watts para ficar mais fácil, é muito para quando você vai ligar uma lâmpada de LED, por exemplo, de 20 watts, tá? Mas para facilitar os nossos cálculos, a gente vai adotar os 100 watts aí para cada ponto de luz. Sendo assim, como temos 10 pontos de luz dentro da residência e mais 10 pontos de luz do lado externo, nós vamos prever 1000 watts para cada circuito aí. Mas André, a norma tá falando em VA, você tá falando em watts, em W aí, não tá errado? Na verdade, meu querido, a gente está utilizando um fator de potência unitário, tá, nessa obra, por se tratar que é uma residência pequena e isso, mesmo aplicando fator ou não, a gente não vai dar tanta diferença no valor de carga, tá? Isso aqui também eu tô falando para quem já entende um pouco mais de elétrica. Para ficar mais fácil, coloca que o 100 VA vai ser os 100 watts, só para fins didáticos aqui. Agora, já para circuitos de tomada, de uma forma resumida, o item 95222, ele cita que em banheiros, cozinhas, copas, área de serviço, lavanderia, em locais, devemos prever no mínimo 600 VA por ponto de tomada. Pode falar 600 watts também, não tem problema. Até 3 pontos, tá? E 100 VA por ponto para os excedentes. E para os demais cômodos, no mínimo, 100 VA por ponto. Então, sendo assim, para atender ao circuito 3, nós precisamos prever uma carga de 1.300 watts. E para o circuito 4, nós vamos prever 800 watts, já que nesses ambientes a norma pede pelo menos 100 watts por ponto aí. Já para o circuito 5, precisamos prever uma carga de 1.200 watts, para o circuito 6, 2.100, para o circuito 7, 1.800, já que devemos prever 600 VA por ponto de tomada, até 3 pontos, e 100 VA para os excedentes, tá? Como o circuito 8 e 9 são exclusivos, a carga é baseada na potência do equipamento, que nesse caso está previsto em 5.500 watts, tá? E com as cargas de cada circuito em mãos, basta inserirmos aí a tensão dos circuitos, que a tabela já nos fornece a corrente total do circuito de forma automática. Agora basta escolher o disjuntor adequado para cada circuito, levando em consideração a corrente nominal dos equipamentos e a capacidade dos cabos. E por falar em cabos, para iluminação devemos adotar no mínimo 1,5 mm², conforme a norma prevê, e para os quartos, tomadas
quartos, sala, banheiro, a gente vai adotar cabos de 2,5 milímetros quadrados, também conforme a exigência da norma, tá? Já para o circuito da cozinha, da área de serviço, aí é uma boa prática, eu sempre adoto 4 milímetros quadrados, tá? Toda vez que você fizer um dimensionamento, agrupar a tomada vai dar isso mais ou menos. Então, a gente não sabe quais equipamentos serão ligados nesse lugar. Eu já gosto de prever para tomadas de área de serviço, cozinha, 4 milímetros quadrados. Fiz isso a vida inteira e não acho exagero. E por fim, para os chuveiros, nós vamos adotar cabos de 6 milímetros quadrados, mesmo sabendo que os chuveiros cabo 4 atenderia, né, a corrente. Eu gosto de colocar 6 porque vai que o cliente aumenta aí a potência do chuveiro e já está preparado. Simples demais, né, turma? Com essas informações, você pode criar um projeto de uma instalação elétrica para a sua residência, respeitando as normas de segurança e garantindo o bom funcionamento dos equipamentos. Basicamente isso. 1,5 mm eu vou usar disjuntor para iluminação, eu vou usar cabo para iluminação, 2,5 a gente usa para tomada, 4 mm eu ponho na cozinha, área de serviço onde eu vou gastar mais, e eu sempre coloco 6 mm para chuveiro quando ele está em 220 volts. Então, basicamente, essa é uma linha de raciocínio que eu sigo e é meio que padrão também, tá? Mas não deixa de dimensionar. Agora comenta aqui embaixo para mim o que você achou desse segundo episódio. Tirou as suas dúvidas sobre quadro de cargas? Não se esqueça de deixar seu like e compartilhar nos grupos de elétrica que você participa, porque isso vai nos ajudar muito na guerra contra o Zé Faísca aí, tá bom? Deixa sua dúvida também se tiver ficado alguma aqui nos comentários que a gente vai responder. No próximo episódio, nós voltamos para a obra 3D, nós teremos uma aula específica para analisar os ambientes da casa e escolher o melhor local para instalar o quadro de distribuição, vulgo nosso QDC. Isso é um ponto que muitos eletricistas ficam na dúvida, então nós vamos falar das possibilidades que a gente tem dentro dessa casa mesmo. Para você que gostou da nossa tabela e ainda quer usá-la de forma automática, né, só preenchendo os dados e ela já calcula tudo para você, eu estou deixando um link para você fazer o download gratuito dela, preencha seu nome, seu e-mail, que eu te mando ela direto no e-mail, tá bom? Abaixo tem um quadradinho oficial da Engeral e ao lado eu deixo como sugestão a playlist completa do Intensivão e também outros episódios dessa série para você assistir, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula, meus queridos. Comenta o que você achou, que eu tô ansioso para ver seu comentário. Tchau, obrigado.